João, capítulo 12, versículo 23 e versículo 27. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. 27. Agora está angustiada a minha alma. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Até este momento, por 5 vezes, Jesus disse: ainda não chegou a minha hora, ainda não chegou o meu momento, não chegou o momento. Mas agora, ele diz: é chegada a hora, chegou o momento pelo qual ele nasceu. Ele diz que é para esta hora que ele veio, que ele nasceu. Que hora é esta? Esta hora é a hora da morte de Jesus na cruz. Ele veio para aquele momento, o momento da cruz, a hora da cruz, o dia da cruz. É importante você já ficar sabendo o porquê dele ter nascido. Então, ele veio para morrer e com sua morte salvar aqueles que ele veio salvar. É importante também notar que o Senhor Jesus está na sua última semana na terra e cada vez mais os seus pensamentos estão concentrados na cruz, no momento do sacrifício, da sua morte, que foi o objetivo pelo qual ele nasceu. Então, está muito próxima a sua morte na cruz, ele está pensando nisso, focado nisso, e a sua alma, como é dito aí no texto, começa a angustiar-se ao pensar na hora que, segundo ele, já havia chegado. A sua alma começa a angustiar-se. Como deveria ele orar nesse momento de crise profunda, de angústia da alma que ele estava ali experimentando? Deveria pedir ao Pai que o salvasse dessa hora, desse momento da cruz? Ele não poderia orar assim, irmãos, porque o propósito da sua vinda, do seu nascimento, era ir à cruz. Ele nasceu para morrer. Aquela hora que Jesus seria morto é também a hora do meu óbito, porque eu morri. Aquela hora da morte de Jesus é também o meu óbito, o dia do meu óbito. A palavra mostra a nossa morte com Jesus no corpo de Cristo, em diversos textos da palavra de Deus. Então,
foi também o dia da minha morte para o pecado juntamente com ele. Jesus estava focado na cruz. Ele estava na última semana. Ele estava pensando na cruz, no momento em que ele se tornaria o portador do pecado, e não só do pecado, mas do próprio pecador, e suportaria as consequências disso, porque houve uma separação. Ele mesmo disse ao Pai da cruz: por que me abandonaste? Então, um momento muito difícil, um momento em que ele iria receber o pecado em seu corpo ali na cruz do Calvário, e isso não é qualquer coisa. Nós não temos condições de sequer imaginar o que Jesus passou ali na cruz do Calvário, com o nosso pecado nele, a nossa velha natureza nele, o nosso velho homem ali nele, na cruz do Calvário. E as consequências? Os piores tipos de lixo, porque tem lixo perigoso, né? Tem o lixo industrial, tem lixo hospitalar, bem perigoso esse lixo. Tem lixo que contém radiação, também é um lixo perigoso, mata, contamina. Mas o pior tipo de lixo do universo é o pecado. Jesus ficou superlotado do pior tipo de lixo do universo. No cântico do rei Ezequias, depois de ter estado doente e ter sido restabelecido pelo Senhor, que acrescentou 15 anos aos seus dias, ele fez uma afirmação a qual demonstra a sua fé intensa e a sua gratidão. Isaías, capítulo 38, versículo 17. Eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. O que eu quero destacar é essa parte final da fala do rei Ezequias. Lançaste para trás das tuas costas, a minha versão diz assim, todos os meus pecados. Que profundidade disso aqui. Você já parou para pensar nisso? Ele está dizendo: lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. O que estava nas costas de Deus? Atrás dele. A outra versão diz: atrás de ti. O que estava lá? A cruz do Calvário. Ali todos os nossos pecados foram jogados e foram cair em Jesus naquela cruz. Eu estou mostrando para os irmãos o que ele carregou ali na cruz. Ele ficou superlotado, começando pelos pecados.
todos os nossos pecados foram transferidos, foram colocados nele, causando um sofrimento que nós não temos condições de imaginar. Isaías 53, verso 6. Isaías 53, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Você está percebendo aqui? Estamos mostrando aos irmãos o que caiu sobre ele, o que foi colocado nele ali na cruz. A alma de Jesus entrou em angústia quando pensou nisso. O Senhor, o Pai, fez cair sobre o Senhor Jesus Cristo a iniquidade de todos nós. Iniquidade aqui não é o que cometemos, mas o que somos, a nossa velha natureza, a nossa vida pecadora. O Pai fez cair sobre ele, caiu lá, na cruz, em Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Os nossos pecados foram lançados sobre ele na cruz, mas ele também carregou. Ele carregou porque aqui diz carregando, levando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, agora aqui é nós que estamos nele para morrer com ele, porque aqui diz nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Você vê que coisa nojenta, terrível, contaminada, impura, podre, maligna está sendo colocado, lançado sobre Jesus. Isso tudo. Já estou crucificado com Cristo. É o texto de Gálatas 2:20, 2:19 e 20. Já estou crucificado com Cristo. A pergunta é esta: como que eu estou crucificado com Cristo se eu não estou nele? Se eu não estou nele, eu não posso estar crucificado com ele. Então aqui nós estamos vendo o nosso eu sendo colocado nele ali na cruz do Calvário. Porque eu estou crucificado com Cristo. Como? Como? Porque eu estou nele. Eu estou identificado, colocado nele ali na cruz, atraído, unido a ele ali na cruz. Então, a palavra também diz, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso homem velho.
Como que ele crucificou o nosso homem velho, se o nosso homem velho não estava nele? Para ser crucificado tinha que estar nele. Então o nosso homem velho também entrou nele, lá na cruz do Calvário. Em Gálatas 5:24 também diz que os que são de Cristo crucificaram a carne psíquica, pecaminosa. Como que nós crucificamos a nossa carne? Crendo que estamos crucificados com Cristo, que Ele nos colocou nele. É assim que se dá, na minha experiência, a minha crucificação, que eu preciso crer. Então você vê que está tudo sendo colocado nele, ali na cruz do Calvário. Ele ficou superlotado, por isso que eu disse, ele ficou superlotado do pior tipo de lixo ali na cruz do Calvário. Deus fez entrar nele toda essa maldade, e ali isso morreu em seu corpo, ali na cruz do Calvário. Segunda carta aos Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele foi feito pecado. Ele foi feito ali na cruz do Calvário, porque tudo isso entrou nele. E nós morremos com ele aquela morte. Ele nasceu para isso, irmãos. Por isso que eu disse que no dia da morte de Jesus é o dia do meu óbito. Eu morri também com ele. Então, para que Jesus nasceu? Jesus nasceu para morrer e com a sua morte salvar aqueles que ele veio salvar. Depois de morto por nós e nós mortos com ele nele, nós fomos ressuscitados juntamente com ele pelo poder do Pai. E a partir da minha ressurreição com Cristo, ele está em mim, vivendo a sua vida justa e santa. O nascimento de Jesus não tem sentido se não entendermos a mensagem da cruz. Mais importante do que comemorar o nascimento de Jesus é compreendermos o motivo pelo qual ele nasceu. Na lógica paradoxal do reino de Deus, Jesus nasceu para morrer e nós morremos com ele para recebermos em nós a sua vida. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A manjedoura apontava para a cruz, e a cruz ela se substancia na grande verdade de que o pecador precisa morrer, tem que morrer por causa do seu pecado. Por isso, Deus mesmo veio a este mundo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, para identificar o homem pecador com ele na cruz e fazê-lo
participante da sua morte e também da sua ressurreição. Cristo veio a este mundo, tomou a nossa culpa, a nossa causa, morreu a nossa morte e ressuscitou para ser a nossa vida. Cristo em mim, vivendo a sua vida fora do pecado e fazendo a diferença neste mundo caído. Basta crer na palavra de Deus, que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Só assim podemos celebrar verdadeiramente o Deus presente no nosso interior. O meu desejo é que Cristo seja em você o seu tudo.